Boa tarde a todos. Eu queria aqui, em primeiro lugar, agradecer ao Itaú Cultural pela oportunidade de realizar a curadoria dessa mostra que se iniciou na quinta-feira e também aos membros que estão aqui nessa mesa para conversar com vocês sobre os filmes e também sobre outros assuntos relacionados, enfim, ao tema da mostra e as questões que o debate suscitará. E eu tenho aqui ao meu lado o Marcos Napolitano, que é professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo, é autor de uma série de trabalhos sobre história, cinema e música, fundamentalmente, e ele acabou de lançar, em 1964, uma história do regime militar brasileiro, pela editora Contexto. E aqui ao meu lado a Tata Amaral, cineasta, que realizou diversos filmes, dentre os quais Um Céu de Estrelas, Antônia, também, enfim, foi seriado televisivo, e o filme que foi programado hoje, de 2011, e que também vai ter, eu acho que fundamentalmente, a oportunidade de conversar com vocês sobre o filme e outras questões. Eu estou aqui como mediador, mas eu vou falar um pouco sobre a mostra, enfim, e sobre as questões ligadas ao tema do cinema e da representação do período. E a mostra, enfim, ela teve como primeiro objetivo recuperar os filmes ou os materiais televisivos, nesse caso foi um pouco mais difícil, que retratavam a vida da Zuzu Angel. Então, fundamentalmente, o filme do Sérgio Rezende, de 2006, que é uma cinebiografia dela. O Sérgio Rezende, que é uma figura importante também nesse processo de recuperação da história brasileira. Ele tem um filme que para o tema também aqui é significativo, que é La Marca, de 1993, que trata justamente de um dos momentos de resistência ao regime militar. Há um filme agora que está sendo exibido, que é Em Busca de Yara, da Mariana Pamplona e do Flávio Frederico, que trata justamente da companheira do Lamarck. Então são filmes complementares nesse sentido, em duas chaves diferentes que no fundo a mostra contempla, não é? Porque a fim de dar conta de uma produção contemporânea, Em Busca de Yara coloca muito a questão da procura, da ausência e do lugar daquele que de uma certa maneira realiza essa busca, não é, como sujeito fundamental desse processo, tentando, por um lado, entender a história, mas ao mesmo tempo tentando entender esse lugar desse indivíduo nesse processo. Não é? No filme da Mariana Pamplona, ou para falar de um outro filme importante, nesse sentido, Os Dias com Ele, da Maria Clara Escobar, é sempre esse movimento de pensar a história e a relação do entrevistador, no caso da cineasta, com essa história também. Então, num primeiro momento, a gente tem Zuzu Angel, do Rezende. Depois, a ideia foi um pouco trabalhar esse processo que a vitimou, não é? E vitimou também o seu filho, o Stuart Angel Jones, que era militante do movimento revolucionário 8 de outubro, não é? O MR8. E aí, nesse sentido, a composição se centrou em dois filmes, O Vala Comum, que, se vocês não assistiram, eu acho que é um documentário que merece sempre ser revisitado, porque ele trata justamente da descoberta na gestão da prefeita Luísa Erundina, de uma vala onde eram enterradas ossadas de pessoas não identificadas. Havia uma suspeita de que no cemitério de Perus essa vala abrigasse também as ossadas de presos políticos, e de fato, depois de um decreto da prefeita Luísa Erundina, junto com uma equipe da Universidade de Campinas, da Unicamp, houve esse processo de desenterro e identificação. Então o filme, ele de uma certa forma acompanha o processo e, por outro lado, também
realiza a entrevista com os parentes dos sobreviventes, não é? Como Alexandre Vanucchi-Leme, por exemplo, e relacionada a Zuzu Angel, foi identificada também a história familiar da Zuzu Angel, foi identificada também a ossada da Sônia Maria Jones, que havia sido casada, não é, com Stuart Angel. Então, existe nesse documentário um pouco essa perspectiva, e o Hércules 56 trata também um documentário do Silvio Darin, de 2006, que trata da iniciativa do MR8, né, grupo ao qual estava ligado o Stuart Angel Jones, a iniciativa de sequestrar o embaixador americano, que deu margem a uma produção memorialística bastante significativa, não é? O Que é Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira, foi um romance do final dos anos 70, né? 79, que procura, enfim, lidar com esse momento. Virou filme também, O Que é Isso, Companheiro, do Bruno Barreto, e o Hércules 56, de uma certa maneira, procura recolocar a questão, né, sobre a perspectiva mais ampla daqueles que de fato estavam envolvidos com a história e que tiveram um papel mais preponderante. Depois, enfim, a ideia foi trabalhar, são pequenos bloquinhos, né? A gente não daria para fazer uma coisa muito mais expansiva, mas a ideia era trabalhar a questão da ausência. Eu acho que ela se manifesta de diferentes maneiras nos filmes contemporâneos. Eu comentei isso em Diário de uma Busca, que é um filme que trata justamente de uma recuperação, né, que a diretora, que é a Flávia Castro, né, que foi junto com seus pais, enfim, sofreu o exílio nos anos 70, retornam ao Brasil, os pais já separados, cada um segue um caminho. E, enfim, o pai, ao voltar, não consegue um lugar, enfim, efetivo de inserção, e acaba sendo morto numa emboscada policial, e ela tenta entender o porquê de tudo isso. E de uma certa maneira, o filme é uma interrogação sobre esse processo, ao mesmo tempo que coloca o problema dessa fratura, não é, que foi o regime militar para diferentes famílias, né, traumática mesmo, e como é o caso aqui da família da Zuzu Angel, que levou à morte não só do filho, do desaparecimento dele em virtude da tortura, como dela mesma, né, que buscou enfrentar aqueles que, de uma certa maneira, até hoje, né, procuram ocultar o destino, né, que tiveram os corpos daqueles que morreram nas dependências das Forças Armadas, enfim, nas dependências do Estado. Então, aqueles que enfrentaram a época, enfrentaram com muita coragem, muitas vezes tiveram fins também trágicos, como foi o caso da Zuzu Angel, não é? Mas até hoje, enfim, essa é uma questão que se recoloca, os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que tem uma série de depoimentos disponíveis no próprio site da comissão ou mesmo via Facebook, enfim, recolocam esses depoimentos, essa questão, enfim, tanto do trauma, da tortura do corpo, enfim, quanto desse enfrentamento, dessa busca de respostas. O Hoje da Tata, ela vai obviamente falar muito melhor do que eu aqui, ele trabalha uma outra questão nesse sentido, que diz respeito também à culpa daqueles que de uma certa maneira sobreviveram a esse processo, um enfrentamento constante desse passado que acaba no filme se resolvendo, não é? Mas essa é uma questão, enfim, que para muitos que participaram, né, dessa resistência armada, né, a pergunta também é: por que sobrevivi? Né? Às vezes essa questão também se coloca, não é? E por que alguns caíram? Não é? E nessa queda, qual é a participação daqueles que sobreviveram? Não é? Então, esse processo de enfrentamento, que também é individual, sem que necessariamente seja um filme de representação histórica, não é? Ao contrário de Zuzu Angel, ou mesmo do Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, que aí pega o olhar da criança. Né? É um filme que é contemporâneo nessa perspectiva também,
o passado inteiro ele está lá, mas não está representado, né? Um filme de evocação dos anos 60 e 70, na perspectiva de trazer essas personagens, aquele ambiente, aquele cenário, ele traz a partir de tudo aquilo que a personagem revive dos fantasmas, né? Que sempre estão presentes e que ela vai ao longo da própria trajetória, né? Se colocar, né? Diante dessas questões e desses medos. Memória que me contam também trabalha o mesmo problema da resistência, né? Principalmente algo que, no caso da Lúcia Murat, desde um filme de 89 chamado Que Bom Te Ver Viva, recupera muito, né, esse lado do trauma sofrido, principalmente pelas mulheres, né, que participaram desse processo. E o último filme, enfim, o último filme que distou um pouco desses outros é Todas as Mulheres do Mundo, do Domingos Oliveira, de 66, que na verdade é um filme que esteve aqui, né, porque ele tem nos figurinos a participação da Zuzu Angel, que assina, né, e que concebeu vários dos figurinos do filme, apesar de nos créditos ela não aparecer, mas enfim, a gente sabe disso. E é uma forma de homenagear o trabalho dela, né, porque apesar de todo esse movimento, né, de violência, de opressão e de destruição, né, que foi empreendido pelo Estado, o que restou foi o trabalho, né, e não deixa também aqui a mostra de ser um testemunho daquilo que se afirmou a despeito da repressão, a despeito dessa opressão que se instalou no Brasil e que nós esperamos que nunca mais volte. Então a ideia era um pouco essa, que norteou a concepção do ciclo aqui do encontro, e agora então eu passo a palavra para o Marcos e depois para a Tati, e aí nós abrimos a palavra para vocês para conversarmos. A ideia é uma conversa mesmo, enfim, estamos aqui nessa mesa um pouco distantes de vocês, mas eu pedi para a gente se aproximar justamente para não criar uma separação assim física muito significativa. Então agora eu passo a palavra ao Marcos, que falará com vocês sobre coragem civil. Bom, boa tarde. Queria também agradecer o convite do Eduardo, também do Itaú Cultural. Eu há muito tempo pesquiso o período do regime militar, sobretudo os aspectos culturais. Portanto, a moda é uma dimensão cultural importante e, no caso do específico da Zuzu Angel, uma presença individual, obviamente, que vai muito além desta contribuição específica importante para a moda, porque ela se tornou um símbolo de resistência e, para retomar o tema, de coragem civil, né? E eu partiria de uma frase atribuída a ela, quando exatamente lhe perguntávamos se ela tinha coragem, ela dizia o seguinte: eu não tenho coragem, coragem tinha meu filho, eu tenho legitimidade. Então essa é uma imagem que eu queria recuperar, o que significa, não é? Um ato de resistência, em princípio, motivado por uma questão familiar e por uma dor pessoal, portanto subjetiva, né? E em que medida esse movimento inicial se torna um ato de resistência, e um ato de resistência carregado de legitimidade, né? E ao dizer que ela tinha legitimidade, eu entendo essa frase, e é por aí que eu queria começar a conversa, como uma forma de dizer que, neste caso, resistir àquela violência, àquela força que tinha ceifado a vida do filho dela, não se tratava apenas de uma opção política, mas de um imperativo moral. Então essa é uma questão que quem estuda a resistência a regimes opressivos acaba levando em conta. Em algum momento, a resistência não é apenas uma questão de opção política, ela passa a se tornar um imperativo moral. Foi assim, por exemplo, né, na resistência aos nazifascismos na Segunda Guerra Mundial, né, sobretudo nos países ocupados que sofriam as violências em massa, né, das tropas aí, nazistas, enfim, né, ou nazifascistas, né. Então, para contextualizar um pouco, né,
a questão toda, né? Acho que retomar algumas informações históricas, né, importantes. O Stuart Angell, ele é preso em abril de 1971 e desaparece logo depois, né? E, enfim, a trajetória da Zuzu Angel é a trajetória exatamente dessa busca pelo filho, pelo corpo do filho, mas por informações sobre o que aconteceu. Isso é uma dimensão muito importante, é uma faceta importante na resistência ao regime militar, não é? Que também vai além da questão propriamente ser contra ou a favor do regime, ser socialista ou capitalista. Trata-se de uma questão de direito ao luto, direito ao enterro de uma pessoa, independente do que ela tenha feito. Isso é uma questão que às vezes no Brasil a gente confunde muito, né? Obviamente todo Estado, quando atacado, se defende, mas a maneira de se defender é o que define, é o que divide o poder legítimo da força ilegítima, né? E parece que o regime militar, né, ele apostou na força, né? E aí carrega um peso histórico que é dividido conosco até hoje, né? Mesmo que muitas vezes não nos envolvamos, né, diretamente nessa discussão, né? Que é, enfim, até onde vai o direito do Estado de dispor do cidadão sem qualquer tipo de satisfação, né? Veja, então aqui eu estou querendo começar a conversa exatamente para entender o que significa um pouco essa frase que ela coloca, eu tenho legitimidade, né? Portanto, ali não se trata de ser a favor contra o Estado, a favor contra o capitalismo, né? Ou, eu diria até, fazendo uma interpretação, talvez em outras circunstâncias, a Zuzu Angel nem aprovasse a opção política do filho dela. Mas, dado o que aconteceu com ele, se torna imperativo resistir, né? Isso é um dado para a gente refletir, né? Bastante importante. Então, o filho, enfim, desaparece em 71. É bom lembrar que em 73 a nora dela também, enfim, morta pelo regime militar. E, finalmente, em 76, nesse acidente suspeito até hoje, a própria Zuzu Angel perde a vida, né? O que, enfim, o acidente é suspeito porque ela, obviamente, recebia ameaças de morte, né? Desde que começou sua luta, né, para ter informações sobre o filho e para ter o corpo de volta. Acho que isso é importante. Quer dizer, nesse momento, a luta não era nem por justiça, até porque vivíamos sob um regime, enfim, que julgava legítimo fazer isso, né? Portanto, a questão não era nem pegar o assassino do filho, a questão era ter informações. Vejam, enfim, a questão toda, né, como está colocada, né? Bom, então, retomando um pouco essa ideia de, bom, eu não tenho coragem, eu tenho legitimidade, eu queria também, por outro lado, recuperar um pouco o que significa coragem civil, né? O que significa esse conceito? É um conceito, enfim, né, que está muito ligado à obra da Hannah Arendt, né? Uma filósofa alemã, discutiu política, discutiu o que é ser livre na política, o que é fazer política para a liberdade, né? Acho que isso é um ponto legal, não quero aqui ficar dando uma aula teórica, nada disso, mas é retomar um pouco o sentido dessa expressão que às vezes, coragem civil. Bom, para Hannah Arendt, coragem civil é a natureza da política, ou seja, para fazer política com P maiúsculo, né? Ou seja, para ter ação pública, política nesse sentido, para o indivíduo atuar na sociedade, é preciso ter coragem. Porque se você não tem coragem, você vai entender a política como mera administração, né, das coisas pequenas, da burocracia do Estado, ou vai se retrair no seu mundo privado e vai esquecer o mundo público, como se o mundo público não interferisse no seu mundo privado, né? É uma ilusão que a gente às vezes tem, né, de que, bom, eu não vou me meter em política porque, primeiro, que é perigoso em determinadas circunstâncias históricas, como era o caso do regime militar, né, ou de qualquer tipo de regime autoritário, quando a política passa a ser um risco, né? O pensamento político passa a ser um risco, não é só, enfim, pegar em armas contra o Estado, né? Você ser crítico, você escrever um artigo, discutir política publicamente é um risco. É bom lembrar disso, né? Porque às vezes é muito fácil falar, bom, mas eles pegarem armas, enfim, né? Então, foram a sorte das armas, como se diz, e o Estado reagiu. Não é bem assim, porque no sistema autoritário, a política, como um todo, o direito à crítica, o direito a ter opinião diferente, o direito a se manifestar publicamente passa a ser um risco, né? Portanto, para fazê-lo é preciso ter coragem civil. Daí o sentido desse conceito, né? É preciso
ultrapassar a fronteira, né, daquilo que nos é muito caro a qualquer pessoa, qualquer ser humano, que é o instinto de sobrevivência. Bom, eu não vou fazer política em uma situação determinada porque isso vai me custar a vida, ou vai me custar a liberdade, né? Então, fazer política nesse contexto, sobretudo aqui, estamos falando de um contexto, o contexto mais repressivo do regime militar, né? E vai lá de 1969 até 1976, 77, quer dizer, foi um período em que o Estado atuou na repressão, sobretudo aos grupos armados, mas não apenas, né? À base de uma violência que era ilegal, mesmo à luz da legislação de época. Outra coisa que a gente precisa lembrar sempre, né? O que os grupos de repressão fizeram era ilegal mesmo à luz da legislação autoritária do regime militar. Por isso é que até hoje é um problema para a sociedade brasileira, né? E o que significou? Qual foi a base desse tipo de ação? Sequestro, né? Interrogatórios à base de tortura, execuções extrajudiciais e desaparecimento. Essa é uma tecnologia, uma técnica, né, de repressão. Não são eventos assim dispersos, né? É uma técnica que depois, infelizmente, se espalhou pelo continente latino-americano, mas é uma técnica basicamente desenvolvida aqui, e depois, inclusive, na Argentina foi levada, né, aos extremos, em termos quantitativos, né? Então, é nesse contexto que surge que um ato que, em princípio, é uma tragédia familiar, se torna um imperativo moral de resistir contra um regime político, que, por sua vez, cada vez mais era visto como ilegítimo, né, por vários setores da sociedade, embora ainda hoje existam nostálgicos daqueles tempos, né? E por que ilegítimo? Porque é um regime que, em 1964, no golpe, prometia, no fundo, combater subversão, combater crise econômica e respeitar a Constituição. Os golpistas de 64 prometiam isso. Alguns acreditaram nisso, outros não, né? Sabiam já o que vinha, né? O fato é que depois, alguns anos depois, a natureza, né, a violência do Estado, que começou com a deposição de um presidente eleito, independente dos erros e acertos desse presidente, acaba se manifestando na forma de uma violência direta contra o cidadão, né? Então, e essa violência vai exatamente impactar a família da Zuzu Anjo pela opção que o filho dela, obviamente, fez, né, de entrar na luta armada, né? E a partir do que acontece, portanto, com o filho, né, inicia-se quase que uma saga dessa mãe, né, que não se recolhe a sua dor individual, né, e passa a publicamente questionar o Estado, o que aconteceu com o meu filho e onde está o seu corpo, né? Então, vejam, esse é o enfrentamento. Ela não pegou em armas, ela propriamente não era uma militante no sentido, né, tradicional. Então, a militância dela foi exatamente ir além dessa dor da mãe, que podia ser vivido privadamente, né? Subjetivamente, ela transformou essa dor numa ação pública, que precisou exatamente romper, né, o medo, né? Havia uma expressão nos anos 70, né, que corria na imprensa, que coincide com esse período mais duro do regime, né, que era, e eu lembro que eu era, enfim, criança e adolescente nesse período, né, era a ideia do círculo do medo, né? Ou seja, que a repressão de Estado, a ideia de que fazer política leva à morte, a ideia de que pensar politicamente leva à morte, no limite, né, criou nas pessoas a ideia do círculo do medo, ou seja, a necessidade de se retrair na vida privada. Então, a coragem civil, sobretudo nesses tempos mais difíceis, né, eu diria até 77, depois disso a própria sociedade coletivamente começou a atuar, né, e aí o regime, em grande parte, também começou a ficar na defensiva, né. Nesse período era preciso ter muita coragem civil, portanto, para se manifestar, sobretudo como indivíduo, nesse caso, né. Vejam, a Zuzu Anjo, ela em princípio não estava, embora fosse uma pessoa muito bem relacionada na sociedade, ela não era parte de uma organização, ela não era parte, enfim, de uma organização internacional que dava de suporte, embora os contatos dela, sem dúvida,
né, foram importantes para, obviamente, reverberar essa denúncia. Né? De qualquer forma, né, é preciso demarcar muito esse movimento que leva à denúncia. Romper o círculo do medo. Ganhar coragem, transformar uma dor que é privada, que é individual, numa coragem civil, portanto, um ato político, nesse sentido, carregado de legitimidade. Então, o ato é político, né? Não porque o ato da Zuanjo, esse ato de denúncia é político, não porque eventualmente se baseasse num sistema de ideias ou de uma ideologia pré-existente, né? Mas porque foi um impulso de agir como forma de expressar a dignidade. Né? Esse é o primeiro ponto. Ou seja, recusar a humilhação ou chancelar a culpa do filho pela sua própria morte. Né? Porque é um movimento que às vezes acontece. Né? Bom, e o que às vezes a sociedade explica assim. Né? Enfim, né? Aconteceu porque ele provocou. Né? Vejam, no caso desse sistema de torturas e desaparecimento, há uma frase de um escritor argentino muito interessante. Ele diz, olha, a história dessas pessoas que passaram pela tortura, pelo desaparecimento, não é a história do que elas fizeram, é a história do que foi feito com elas. Infelizmente, isso para os historiadores é um problema, né, porque a gente trabalha com distanciamento, né, que portanto é um desafio compreender isso, porque há um impulso também de entender o primeiro movimento, o que levou essas pessoas a lutar contra o Estado. Mas a barbárie foi tal que a gente acaba gastando muito mais energia para entender o que foi feito com elas. Né? Portanto, a verdade do que foi feito com elas, daí o sentido da Comissão Nacional da Verdade, a verdade da Comissão Nacional, né? Acaba sendo mais importante do ponto de vista da compreensão, né? Do que a verdade a verdade anterior, que é a verdade daqueles que foram as armas contra o regime. Né? Então a gente, ao invés de estar discutindo isso hoje, o que motivou, quais erros, quais acertos, até onde foi a violência, né, desses grupos, eles teriam outro caminho, não, a gente, na verdade, fica discutindo, até pelas lacunas de informação que existem até hoje, que o Eduardo já citou, o que foi feito com eles. Né? E, nesse sentido, sabemos ainda muito pouco, né? Porque é o único buraco negro da documentação histórica no Brasil sobre o regime militar. São os documentos relativos à prisão, tortura e morte desses militares. Né? Alguns dizem, mas puxa vida, são apenas 379 mortos desaparecidos, pouquíssimo, por que se preocupar tanto? E aí, quer dizer, você não pode analisar um período histórico e nem julgar um sistema autoritário pela contabilidade macabra. Né? Não é mais ou menos ditadura porque matou pouco. Porque o sistema estava lá, se matou 300, podia matar 1000, podia matar 10 mil. Né? O sistema estava lá. Era um sistema, gente, isso eu insisto muito. Não eram... eu até acho que é preciso a gente compreender bem, enfim, esse sistema, né, de tortura e desaparecimento. Porque, vejam, não é o torturador que faz a tortura. Quer dizer, não é o indivíduo que está lá pirado, psicopata, que provoca o sistema de tortura. É o sistema de tortura, chancelado pelo Estado, que vai empregar um psicopata. Não é? Então, esse é um dado importante, vai empregar o torturador. Muitas vezes nem são psicopatas, são sujeitos frios, simplesmente, né? Que estão se sentindo, enfim, como cumpridores de ordens, né? Que é uma discussão também sem fim. Né? De qualquer forma, é o sistema que dá espaço para essas pessoas. Portanto, é preciso compreender o sistema. Né? E é contra esse sistema que o ato individual da Zuanjo ganha sentido como coragem civil, porque ela expõe um sistema que ainda, à sua época, era muito pouco conhecido. O tema do desaparecido político, para vocês terem uma ideia, é um tema que explode no debate brasileiro só em 1974, 75. Ele ganha efetivamente o debate. Obviamente já se sabia que existiam desaparecidos antes disso, mas o debate público ganha espaço a partir de 74, no começo do governo do general Geisel. Né? O Estado, inclusive, é obrigado a ir à imprensa e falar sobre essas pessoas e, obviamente, constrói uma versão absolutamente fantasiosa. Né? E é curioso que, portanto, nesse sentido, toda a ação pública da Zuanjo expôs um sistema que depois seria cada vez mais conhecido. Né? Então, vejam,
E a coragem civil ela se manifesta exatamente no momento em que a dor da mãe virou a dor da cidadã. Né? Ou seja, ela transformou a dor de mãe, que podia ser vivida de maneira privada, numa dor de cidadã. Né? Porque isso não aconteceu, obviamente, só com o filho dela. Ela expôs um sistema. Né? E, obviamente, tudo indica que ela pagou um preço com a própria vida. Então, o que potencializa ainda mais o ato de coragem. Né? Um dos momentos importantes dessa coragem civil da Zu, que está aqui, inclusive, na exposição aqui em cima, é exatamente o desfile protesto. Né? Ou seja, pegar o mote do mundo da moda, que, em princípio, não estaria vocacionada para esse tipo de ação, né? E dar um sentido político, inclusive galvanizando mesmo na criação o protesto. Né? Eu estou aqui me referindo, obviamente, ao desfile protesto no Consulado Brasileiro de Nova York, em setembro de 71, portanto, um pouco antes de começar toda essa dor, né, de mãe, vamos dizer assim. Né? E nesse sentido, eu acho que, para encerrar, quer dizer, esse tipo de coragem civil, ele é muito importante durante as ditaduras, sem dúvida. Né? Ele se manifesta ao longo da história de muitas maneiras, né? Muitas vezes com atos pequenos de solidariedade e em situações muito opressivas. Né? Quem estuda a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, acaba encontrando vários desses atos. Né? Esses atos, às vezes, pequenos de solidariedade, de conseguir ajudar um sujeito perseguido porque é judeu, por exemplo, né? No caso das ocupações aí nazifascistas. Mas, e também mesmo nas ditaduras, né, militares, mas nos regimes autoritários em geral, a coragem civil, obviamente, ela salta à vista porque, enfim, é um risco. Né? É um risco. Não é só uma coragem no sentido simbólico, é coragem mesmo de enfrentar o risco de ter uma resposta violenta daquele poder, daquela força que você enfrenta. Né? Porque até eu estou separando aqui poder e força, porque também são dois conceitos que a gente esquece. Né? Excesso de força significa fraqueza de poder. Quando o Estado tem poder de verdade, ele não precisa de força. A força, nessa ótica da Hannah Arendt, é a ausência do poder político legítimo, que é construído entre os cidadãos, né? Junto com os cidadãos. Né? E é curioso que os Estados que abusam da força geralmente são muito frágeis do ponto de vista da política. Né? Não tem legitimidade, não tem poder. Né? Bom, obviamente no caso do nosso regime militar aqui as relações eram muito complexas, eu não vou entrar aqui nos detalhes, né? Depois no debate a gente pode conversar, né? Mas o fato é que é um regime que em muitos momentos apelou muito para a força porque o seu poder estava cada vez mais questionado, sua legitimidade, portanto, estava cada vez mais questionada. Então, se em situações autoritárias a coragem civil ela é gritante, a necessidade de coragem civil é gritante, a gente também não pode esquecer que outras mães, em momentos mais democráticos, também vêm sofrendo com a violência, sobretudo a violência do Estado. Né? E aí eu repito, gente, não se trata de simplesmente dizer, não, mas o Estado ou a polícia, se mata alguém, está errado ou está certo. A questão é nenhuma situação em que o Estado age, né, para eventualmente manter, por exemplo, segurança pública, ela pode estar desprovida de uma base legal, de uma ação legítima. E execução extrajudicial, sequestro, tortura e morte são ações legítimas, mesmo para garantir a segurança pública. Elas causam insegurança pública. Porque hoje, como ontem, pegava lá o sujeito que, enfim, colhia, né, atropelava o sujeito que pegava em armas. Mas ela pode se voltar contra qualquer cidadão. Esse sistema de violência do Estado, ele se volta contra qualquer cidadão. Ele não é uma ilusão achar que, não, e hoje em dia é uma discussão, né, muito forte, nesses tempos de crise de direitos humanos, né, que algumas pessoas acham que direitos humanos não serve para nada, né, é preciso pensar que quando o Estado tem muito poder e pode fazer tudo, não é só ali o bandido, o terrorista que vamos dizer assim, vitimado, né? Qualquer cidadão está sob risco, né? Portanto, a ação legítima do Estado é exatamente o contraponto da barbárie. E é que eu termino. Obrigado, Marcos. E agora eu passo então a palavra a Tata Amaral. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite.
É um prazer fazer parte dessa mostra e eu estou muito contente de ouvir também o Marcos, e já quero falar da seleção, que acho que chama atenção, um aspecto que eu acho muito bonito, muito relevante. Mas especificamente eu estou agora trabalhando num projeto que é a adaptação do livro do Paulo Moreira Leite, A Mulher que Era o General da Casa, que justamente trata da resistência civil de algumas pessoas que não tinham uma militância, digamos, política, e que, por N razões, como a Zuzu, acabaram sendo compelidas a ter ações de protesto e de luta contra um Estado injusto, né? Por exemplo, um caso talvez mais simbólico desse tipo de resistência descrita, né, nas entrevistas que o Paulo Moreira Leite fez, é o caso do Sobel, que, compelido ou não pelo Dom Paulo, ele foi uma pessoa que disse: não vou enterrar o Herzog na ala de suicida porque ele não é um suicida. A partir daí, toda uma série de ações de resistência são organizadas que culminam no culto ecumênico, que é tido como o começo, praticamente, né, da abertura, ou pelo menos, né, dessa luta democrática mais aberta. Você diria que a Zuzu é a primeira pessoa que publicamente ela denuncia a existência de desaparecidos ou não? Não chegaria tanto. Ela, talvez, a ação dela torne o debate mais ainda público. Na verdade, público, várias outras pessoas, mas a discussão toda é 74. Eu pois acho que a popularidade dela potencializa o debate. Entendi. Tô amando, aí vou comprar seu livro para ler. E, bom, o que eu achei, antes de falar do hoje, eu quero comentar, o Hoje é um filme que, não, antes disso até, o que eu quero comentar é que acho que a gente tem um filme que foi lançado ano passado, que é fundamental para o debate sobre essa história recente do Brasil. Não sei se vocês viram, que é O Dia que virou 21 anos. Alguém viu esse? É incrível, né? É um filme que durou 21 anos. É um filme que, inclusive, conta como esse golpe foi financiado, ele foi definido no gabinete do Kennedy, aquele democrata, 2 anos antes dele acontecer. Ele tem um preço, ele foi investido dinheiro na oposição, foram definidas estratégias para derrubar o Jango, né, o presidente João Goulart, e principalmente, né, uma das estratégias, e eu acho importante mencionar, porque elas são até hoje utilizadas por uma certa elite, é a criminalização dos movimentos democráticos, né? Essa é uma estratégia, enfim, da mais absoluta eficiência, né? Outro dia eu fui filmar no Grajaú uma outra coisa, um grupo de grafiteiros que atua ali no Grajaú e na represa Billings, e uma das questões ali é a criminalização das invasões, né? Ou seja, pessoas que estão em busca de moradia, que estão expressando um problema de moradia, têm essa ação transformada em crime e com justificativas, né? Não pode realmente morar na margem de represa, na margem de rio, enfim, né? Então essa é uma estratégia até hoje muito utilizada. Não que não seja verdade, sim, não pode, né? Mas o que você faz com o latifundiário que está lá, né, desmatando para botar boi, ou enfim, né? O que você faz com o poder público que canaliza um rio, por exemplo, né? Por que isso não é criminalizado, por exemplo? Então, acho que essa é uma estratégia relevante que
que é praticada até hoje, que a gente tem que prestar atenção para compreender, né, os códigos. Uma outra questão que eu acho muito interessante e que eu nunca soube disso, talvez você saiba. Outro dia eu estava debatendo um filme por causa do Hoje também, o Verdade 2000, eu esqueço o número da lei, 2000, enfim, é o filme da Paula Saqueta e do Peu Robbins, com um senhor que ele foi capitão e caçado, ele era, enfim, foi contra ele era um capitão do exército caçado, e ele passou a estudar a polícia militar, e ele contou uma coisa absurda, depois eu fui olhar mesmo na internet, pelo menos, e é verdade, a polícia militar paulista, ela foi chamada de polícia de caçadores. A origem dela é caçar negros fujões. Essa é a mesma corporação que resiste, que sobrevive até hoje, né, que tem na sua origem uma mentalidade escravagista, medonha, né, de um passado que a gente já deveria ter superado. E é essa política que é convocada nesse momento do regime militar, tanto que a polícia paulista ela foi praticamente o laboratório, né, para os outros órgãos de repressão, a Operação Bandeirantes, para outros órgãos de repressão no Brasil. Também é um elemento muito importante para a gente compreender esse contexto dessa programação, o contexto do meu filme hoje, o contexto da repressão. A gente está falando de instituições, pior, de instituições que até hoje sobrevivem. E é por isso que essa discussão não faz parte do passado, ela faz parte do presente. Né? Outra questão que está que é muito linda esse programa, né? Se alguém conseguiu ver tudo, acho que vai se imbuir, né, dessa sensação que é a da ausência, que o Eduardo mencionou, né? Como esses métodos que você bem descreveu, de sequestro, de prisão, de tortura e desaparecimento das provas, porque o corpo é uma prova, né? Ainda que num estado num estado de exceção, o corpo consiste numa prova, então o desaparecimento e a falta de notícias e a falta de verdade. Isso é o que constitui esse filme que eu realizei hoje, que é a história de uma mulher que compra um apartamento com o dinheiro que ela recebe de indenização do Estado brasileiro, através da lei de 1995, que busca a reparação financeira para famílias desaparecidas. Ela compra um apartamento e no dia em que ela se muda para esse apartamento, o marido volta, o marido desaparecido, e eles têm um encontro. Enfim, eles têm um encontro de amor e de acerto de contas. Isso detona, né? Isso detona a história e esse é o filme. A ausência e a culpa por ter sobrevivido é uma das coisas talvez mais terríveis, né? Eu não vivi esse momento, eu sou um pouco mais jovem, mas, né, por tudo que eu pesquisei, é uma das coisas mais terríveis daqueles que passam, né, pela tortura. E o silêncio. Logo quando eu estava lançando hoje, eu encontrei um texto que parece que foi feito para esse filme. Parece que eu tinha lido antes, que é um texto chamado Sobreviventes, inclusive, do Bernardo Kucinski, que ele começa descrevendo, ele começa falando da escolha de Sofia. Vocês viram esse filme, talvez, né? Quem não viu, vale a pena ver. É um filme que um nazista vai até uma mulher que não era judia, uma mãe, e ele diz que ela tem que escolher qual dos dois filhos vai viver. E o filme é esse processo. Num dado momento ela escolhe um, e ela, enfim, o filho é morto, claro, ela sobrevive e ela depois, no filme, se suicida. Já nos Estados Unidos, ela se suicida de culpa.
E segundo o Kosinski, de uma culpa que ela não teve, é claro que ela não teve, né? Ela foi compelida. O que mais ela ia fazer? Morrer os 3? Né? A tortura é tamanha que ela é obrigada a oferecer um filho em sacrifício e ao mesmo tempo sacrificar a ela e o outro, né? E esse texto fala de uma maneira linda da culpa dos sobreviventes. Ele, como né, vindo de uma família de judeus que, enfim, vieram para cá no pós-guerra, ele fala de familiares dele que nunca mencionaram um primo, um tio, um pai, porque aqueles que ficaram no campo de concentração. Isso é completamente, esse elemento, né, da culpa é completamente constituinte desse filme hoje. Depois também de lançar o filme, eu assisti um outro financiado pela Comissão da Anistia do Ministério da Justiça, que tem um programa, né, de financiar filmes que falem desse assunto. É um filme dirigido pela atriz portuguesa Maria de Medeiros, chamado Repare Bem, que é sobre a história da esposa do Bacuri. O Bacuri foi um jovem que foi preso logo depois do sequestro do embaixador Elbrick, né, que a repressão ficou completamente louca e foi atrás de todo mundo, matou Marighella, etc. E ele foi preso e tão barbaramente torturado que ele parece que tinha, né, da cintura para baixo pedaços do corpo podre e ele ainda estava vivo. E a mulher dele estava grávida no momento, né, e ela fala muito bem, ela tem depoimentos lindos e ela conta que ela achava que ela não estava sendo torturada porque eles só levavam até lá para ela olhar para ele e como uma ameaça, né? E a ameaça era verbal em relação à gravidez dela. Ela dizia: eu nunca me senti torturada, eu achava que aquilo não era tortura. Ou seja, essa ilegalidade que o Estado vivia promoveu e promove uma ferida que até hoje a gente está querendo curar na nossa sociedade. Por que eu sinto isso, embora eu não vivi esse momento dessa maneira? Eu era criança, jovem, mas não tinha, minha família não tinha nenhum caso de militante ou de pessoa engajada, mas como cidadã eu acabei me aproximando desse tema, dessas circunstâncias, porque os reflexos disso sobrevivem. Porque a sociedade que não trata a tortura é uma sociedade que aceita a tortura. E a gente aceita a tortura. Neste momento, alguém está sendo torturado em alguma prisão na nossa cidade, não é nem no nosso país, na nossa cidade. Então, até hoje nós somos coniventes porque a gente não investigou isso aqui. Essa eu acho, na minha opinião, a grande questão em relação a esses crimes. Quando o Brasil promulgou a anistia, deixou-se de discutir os crimes de lesa humanidade perpetrados pelos torturadores. Porque aqueles que foram presos, torturados, mortos, sequestrados, exilados, ou que cumpriram pena, a gente sabe quem são. E eles são identificados e eles ou foram presos, torturados, mortos, ou ficaram na prisão até a anistia. Os outros, a gente só está tomando conhecimento agora com o trabalho da Comissão da Verdade. E olhe lá, tem muita gente para discutir, tem muita gente que ganha pensão do Estado brasileiro. Nós estamos pagando os torturadores. Existem torturadores com nome de rua, nós estamos homenageando torturadores. Então a nossa sociedade precisa falar disso, a gente precisa fazer muito mais filme, a gente precisa discutir muito mais, porque essa questão é hoje. O meu filme hoje talvez seja o único filme de ficção, pelo menos, que fale de como as pessoas chegaram, né? Normalmente os filmes falam de um episódio, como você bem falou, né? Que está no passado, né? Azusa Angel, o filme é um flashback, o ano é um flashback. O hoje fala
da vida de uma pessoa que sobreviveu até hoje a esses episódios. Fala da sua culpa e das marcas. No dia 1º de abril eu li um depoimento da presidenta Dilma, ela falando da sua tortura. E é muito impressionante, é a presidenta que está lá, as pessoas estão vivas e passaram por isso. E, no entanto, o nosso Estado ainda, nossa sociedade, porque não é um Estado só que faz, ainda não investigou. Estamos começando, a Comissão da Verdade, ela levanta fatos. O julgamento é o momento em que você diz, eu não quero mais saber disso, como sociedade. A partir do momento que você julga. Enquanto a gente não fizer isso, e acho que a gente vai passar anos fazendo, a gente vai continuar permitindo que a tortura aconteça no país, porque isso não mudou. Isso que é o absurdo da situação. A gente continua. Você vê a polícia, se a gente sai aqui agora, se a gente encontra 3 policiais com um rapaz, em geral negro ou mulato, sendo intimidado, a gente vai achar legítimo porque ele é um traficante em potencial. Porque traficantes em potenciais podem ser torturados e mortos na nossa sociedade. O Amarildo é o maior exemplo disso, seja ele que for, não importa o que, a gente aceita. Se você aceita, então se aceita. Se você aceita que entrem na favela da Maré procurando traficante porque os traficantes intimidam o morador, então se aceita. Então vamos botar a polícia nos jardins, porque ali pode ter um corrupto, ali pode ter um crime do colarinho branco. Vamos investigar todas as casas, porque os corruptos estão lá, eles são ricos. Vamos lá no Morumbi. Não é isso. Não é essa sociedade que a gente quer. Então essas questões precisam ser discutidas, estão sendo discutidas. A Comissão da Verdade está revelando depoimentos chocantes de pessoas. A Lúcia Muratti, que é minha amiga, que faz filmes sobre isso desde 89, ela é talvez a única cineasta que viveu tortura e que produz sobre isso. Eu estou agora finalizando um filme Trago Comigo, ela escreveu textos sobre, Lúcia, como é que é um reconhecimento de banco? Ela sabe como é que é a tortura, ela escreveu. Enfim, aí eu mexi um pouquinho, mas ela que era minha consultora para assuntos de ditadura como presa, como militante. Mas mesmo a Lúcia, que eu conheço há muito tempo e que ela publicamente fala disso, quando eu ouvi o depoimento que ela deu para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, eu fiquei chocada, porque ela nunca tinha me dito, ela nunca tinha me contado, e eu sou amiga dela. Então, esse trabalho público e político de conhecer as histórias, ele é de uma importância incrível, Sei lá, psicanaliticamente, qualquer um sabe que a hora que você encara o trauma é o princípio da cura. Então, a gente precisa encarar, precisa ouvir muito, a gente precisa fazer exposição, a gente precisa fazer o que for possível para lidar com isso, para limpar definitivamente e afirmar diariamente que a gente não quer que isso aconteça nunca mais na nossa sociedade. E essa é a grande transformação que o momento que a gente está vivendo pode provocar. Então, agora, eu acho que a gente faltavam 30 minutos, são 5 minutos atrás. Então, a gente tem mais ou menos isso para conversar com vocês, enfim, as questões que vocês tiverem, a mesa, ou alguém em particular, ou qualquer manifestação. Desde jovem que eu estudo, que eu passei pelo ensino fundamental, médio, fomos eu nunca vi um militar do exército, marinha, aeronáutica,
preso no Brasil, né? Não sei se é por isso que isso continua, né? Então eu nunca vi assim, nem por brincadeira, assim. Não, alguém foi preso, um capitão, alguém assim foi preso, eu nunca vi. Então não sei o que tem por trás, parece que tem uma força muito poderosa, porque eu nunca vi assim nem por brincadeira. Ele não aparece na mídia, né? Eu nunca vi em jornal assim, ó, o que eu leio, procuro assim, é coisa que eu tento me lembrar aqui, acho que não vi até hoje um militar, como vi na Argentina, eu vi, né? Eu vi da Argentina, né? Militares presos, gente general, gente que foi presidente. No Brasil, estranho, até hoje eu nunca vi falar de um militar na minha vida. Assim, eu até procurei assim, pensando aqui agora, não achei ninguém. Só uma pergunta, por que tem por trás? Obrigado, hein, para vocês. O que tem por trás é uma coisa muito simples. Quem julga os militares são os próprios militares. É por isso que a gente discute hoje a desmilitarização da polícia, porque você ou tem uma lei ou você tem duas leis, né? Aqui no Brasil nós fomos constituídos com duas leis. Na colônia era uma lei para os pretos da terra e judeus e outra para os nobres. A gente permanece com isso, com esse mecanismo, só que em outras instituições. Essa é a minha opinião. Então, tem militares, judiciário, não obedecem às leis nossas, civis, eles são julgados por eles mesmos, e é isso. Basicamente. Só para complementar rapidinho. Desculpa, eu avancei. Essa ideia da dupla instância, os livros de história, que são os livros produzidos para os colégios militares, não passam pela supervisão do MEC. Por exemplo? Por exemplo, então, todos os livros de história que são destinados, enfim, aos colégios públicos, que são comprados pelo MEC, enfim, passam por uma comissão de historiadores, que avalia, enfim, não só questão de conteúdo, mas questões éticas que estão implicadas nesse contar o passado, mas os livros de história que são destinados ao colégio militar, aos colégios das Forças Armadas, eles não passam. Então, tem vários mecanismos nesse sentido que... E a grande discussão é que o militar, ele existe para defender o Estado de um inimigo. Quando você põe a polícia militar para lidar com a população, o inimigo é a população. E aí esses atos de exceção, de intimidar o moleque, porque talvez ele seja um traficante, talvez... Então, se o cara tem arma, então, merece ser executado. Aliás, a gente já viu isso na televisão. Queria também... eu queria deixa ele só... Aí aqui, porque em nome aí da verdade histórica tem uma coisa paradoxal, né? A categoria profissional mais punida durante o regime foram os militares. Durante o regime militar, o maior número de caçados, sem falar de vários militares que foram presos, torturados, mortos, foi de militares. Dos 6 mil, 5 mil e poucos punidos, aposentados, 3 mil militares. Então, vejam que paradoxal, né? A categoria mais punida pelo regime foram os militares, geralmente militares, ou que, enfim, pensavam diferente daquele modelo que se estabeleceu em 64. Foi uma depuração. Né? Foi uma depuração, né? Eu acho que o golpe militar também, porque o Marcos, melhor do que eu sabia isso, o Exército ele tinha um pensamento dividido antes de 64. Então... E na onda, por exemplo, repressiva de 75 em São Paulo, que matou muita gente, né? Vários membros da polícia militar. Então é curioso, é paradoxal, né? Vejam que a violência do Estado não é só contra o civil, o próprio militar, muitas vezes, que não concorda com aquele tipo de... E eles agora, quer dizer, eu vi que tem uma série do Silvio Tender que tá contando, né, os militares que disseram não. Isso. E a Comissão da Verdade acaba de pedir uma investigação do Exército e o Exército aceitou. E é curioso, isso é uma coisa muito isso importante. É uma mudança absurda. Acho que vale a pena perder mais 2 minutos, né, ganhar, não sei, nessa discussão, porque ela é muito importante, dá muita confusão. Punição, investigação aos atos de tortura não tem nada a ver se contra ou a favor do Exército. Claro. O Exército como instituição, ninguém questiona, o Exército como instituição existe, existirá, né? E ele só tem a ganhar se ele admitir isso. Como instituição, como... Claro. Quer dizer, então, veja, a questão toda é uma discussão difícil entre os militares, lá dentro, obviamente, né? Porque tem gente que acha que era isso mesmo, acabou. Né? Mas não se trata de ser contra o Exército. O Exército, ele é uma instituição, Agora, o fato é que
alguns militares tiveram, sob o mando, né, a permissão do Estado, né, estiveram assassinados militares. Era o único jeito. Não, outros países, outra discussão muito importante a gente entender, outros países enfrentaram luta armada sem fazer isso. Então, enfim, foram opções políticas que ficam a dever para a história, é o que a gente está discutindo aqui. Tipo a Espanha e a Inglaterra, né? Você está falando desse país. Itália é o caso mais... Itália nos anos 70 passou por um processo de luta armada, Alemanha, e, enfim, o Estado de Direito não acabou. Obviamente, violências de parte a parte, isso não pode ser romântico aqui, porque é um processo muito difícil, né? Mas não tem nada a ver com estabelecer uma ditadura e sair matando todo mundo de qualquer jeito. Indiscriminadamente. Isso tem que ficar muito claro. Portanto, aqui o problema não é nem ideológico. Isso às vezes a sociedade brasileira fica muito confusa, essa discussão, e o argumento da direita, sobretudo, não, mas era o único jeito, estavam defendendo. Não precisava ser assim. Eu ia fazer um comentário, o comentário que eu faria é na hora que se falou sobre as diferenças da polícia civil e a polícia militar que julga militar. E eu disse, alguns têm subclasse, porque civil tem pobre e privilegiado. E assim vai. Claro. Então, eu acho que é uma situação conjunta que 50 anos de ir se acostumando, me parece que está sendo aceita a mentira e a desinformação, que isso é a base é um problema básico, a desinformação, a mentira, a tapeação, a dar um jeitinho e tudo mais. Então eu me lembrei de comentar que eu via mais uma polícia. Quanto à polícia militar, que foi falado, é espantoso, porque eu li recentemente na revista Economist, eu não me lembro qual foi, se é de 2 semanas e tudo, mas sobre polícia, que nos Estados Unidos, comentando isso da igualdade, eu até achei engraçado, porque eu achava que eu li aquela SWAT, eu achava que era uma ficção, um filminho. Bom, essa é a polícia militar, que recentemente está comentada e a briga de impedirem a atividade, porque eles agem como atacar o inimigo. Então, entra na casa, agora, recente, de um sujeito que estava dormindo, que disseram que achava que era o traficante de droga, deu 2 tiros, matou o homem dormindo, e depois é que foi feita a investigação, que era difícil, que o homem de 80 anos, deitado, que tinha a arma, porque provavelmente tem razões suficientes para dormir armado. Mas, de qualquer jeito, o tiro, o pedido de socorro do homem, parece que a voz, tudo, não existiu. Disseram que a polícia disse para ele baixar a arma, coisa que vale. Aí fizeram uma coisa. Essa frase existiu, só que o homem já estava morto. E isso foi nos Estados Unidos. Não é uma esperança para a gente, mas é importante esse documentário, porque a gente tem que mudar essa história de não aceitar mentira. É importante isso. Claro. Então, a palavra. Eu acho que nessa perspectiva, juntando um pouco o que foi falado, acho que tem um momento no que diz respeito a esse enfrentamento tanto dos traumas quanto dessa verdade, que foi o julgamento do Eichmann em Jerusalém, desculpem, que foi tema, né, de um filme recente que vocês devem ter visto, porque a Hannah Arendt, ela escreveu sobre esse processo, e o filme da Margaret von Trotta trata daquele embate de um momento em que ela também, enfim, teve que de uma certa forma pôr em prática isso que ela teorizou, que é a questão ligada à coragem civil, que no caso, enfim, era pensar os depoimentos dentro de um contexto de militância, enfim, de uma leitura da comunidade judaica a respeito do tema. Mas o que é importante naquele momento, que foi o julgamento, foi o televisionamento, porque nos depoimentos, a fim de incriminar o Eichmann, os sobreviventes iam de várias línguas, porque, enfim, alemão, hebraico mesmo, hebreu,
judeu, morava em Israel, enfim, em várias línguas eles relatavam as experiências traumáticas vividas no campo de concentração. Isso teve um impacto nos Estados Unidos gigantesco, porque não que não se soubesse, mas é a questão de você ter nas casas de cada um as imagens e os depoimentos. Né? E acho que assim, uma questão que talvez a televisão pública, pelo menos, poderia fazer no Brasil, era transmitir que é uma sugestão, inclusive, que foi dada pelo Bernardo Kucinski. A televisão deveria transmitir, porque aí você informa, né, você dissemina, né, essa cultura, né, que é contrária a tudo isso que tanto a Tata Amaral quanto o Marcos Napolitano aqui trouxeram e comentaram. Então, eu acho que... Na Argentina, é bom lembrar, né, durante os chamados juízos, né, logo depois do final do regime militar, na Argentina, o julgamento dos generais foi televisionado, os depoimentos dos sobreviventes, lá o grau do horror, obviamente, foi muito potencializado. Coisas absurdas, assim, por exemplo, classe de alunos inteirinha, presa, sequestrada e boa parte desaparecida, porque estava lutando por passe escolar. Veja bem, preciso pensar essas coisas. Né? O movimento estudantil aqui era a melhoria do ensino. E ali, a título de combater um ou dois militantes de organizações armadas, eles simplesmente sequestraram toda a classe, de 16 anos. Então, e a transmissão pela televisão causou um impacto muito grande na sociedade argentina, que era conivente também, boa parte, com essas questões, vamos dizer que... Muita gente, principalmente o senso comum, costuma achar que a arte, como a arte de resistência, vamos dizer assim, como a da Zuzu e como de muitas outras pessoas, elas não fazem parte de você ir contra alguma coisa ou de uma atuação política. Então, eu queria que vocês falassem mais sobre isso, porque eu acho muito interessante. Muita gente acha que o ato político é você ir lá e ser de um movimento, como o filho dela foi. Mas eu acho que a arte dela, a arte de outros tantos que não foram ou não foram mencionados ou fizeram pequenas coisas, elas são também importantes. Hoje em dia, por exemplo, a atuação nas redes sociais, que muita gente está descaracterizando, é importante também para trazer as informações ou não? Bom, aí hoje, aliás, nesses 50 anos do golpe, um dos grandes temas que tem atravessado os congressos, eu tenho participado de quase todos, né, congressos de história, né, sobre o regime, é o tema da resistência. O que é a resistência? Será que a sociedade resistiu mesmo? Será que ela aderiu ao regime em massa e a resistência é apenas um mito? Né? Então tem um debate muito quente entre historiadores. Né? O que eu acho que a gente pode dizer é o seguinte: você tem vários graus de resistência ou de oposição, se a gente quiser. Né? Quer dizer, o pegar em armas contra um regime que se julga ilegítimo é o extremo. Você tem outros tantos, né? Inclusive é interessante porque como o regime militar brasileiro durou 21 anos, não pode esquecer disso, né? Muito tempo, pessoas que apoiaram o golpe passaram a ser oposição. Claro. E de maneira honesta, apoiaram honestamente o golpe e depois... A igreja, setores da igreja. A igreja como instituição apoiou, não como instituição, mas o alto clero simpatizou com o golpe, porque era um golpe anticomunista, né? Então, em nome do anticomunismo, você podia tudo. Aí quando eles viram, enfim, o que aconteceu, né, e aqui vieram, né, alguns militares, aí a igreja passou por oposição. Então, é muito... E aí, os atos de solidariedade são diversos, eram pequenos, cotidianos, muitas vezes. Então, assim, desde isso eu era adolescente, né, durante o período do AI-5, né, era pré-adolescente, me tornei adolescente no final do regime, né, comecei a pensar um pouco politicamente. Então, eu lembro que, assim, fui numa reunião em 1978, um movimento secundarista, né, na Lapa, e morrendo de medo, né, uma coisa do círculo do medo você incorporar. Eu também não tinha militância, né, mas eu fui numa reunião de estudantes, né, e tinham 10, 15 pessoas, era uma reunião clandestina. Ninguém estava pegando em armas, mas assim, a polícia podia chegar lá, prender todo mundo e a gente dançava. Podia dançar, podia sumir. Podia até 79 teve tortura. 78, até 70.
Até 77, se tem alguns relatos de violência policial, tortura sistemática, com morte em 76, né? O último caso, que é o Manuel Fiel Filho, um operário, por sinal. Né? Agora, então você tem vários, em sistemas opressivos, vamos dizer assim, tem vários graus. Às vezes um indivíduo que nem é politizado faz por consciência. Porque não concorda. Vejam, com os católicos aconteceu muito isso. Tinha católicos que não suportavam os comunistas, né? Os católicos não gostavam dos comunistas. Mas ao ver o que se fazia em nome do combate ao comunismo, quer dizer, muitas consciências religiosas se levantaram. Não é porque estavam concordando com o projeto daqueles grupos, mas é porque não concordavam com a forma atroz de repressão. Então, isso é preciso entender, né? Porque hoje no Brasil, em nome da segurança pública, também se pode tudo. É isso, e com o apoio da sociedade. Aí não é fácil passar a conta para o Estado ou para a polícia. A sociedade autoriza a polícia certas coisas. E o policial se sente autorizado. Além da impunidade da dupla justiça, né? Que também ele se sente autorizado a fazer certas coisas, porque no fundo, se o cidadão prende alguém no poste e espanca... Mas nós vimos, desculpa te interromper, a gente viu na televisão e nos jornais informações e celebramos que a polícia entrou na favela da Maré com autorização para entrar nas casas. Imagine se acontece isso no bairro de classe média. Exatamente. Mas isso que foi americano, a gente fala daqui, vai olhar no mundo. Isso aqui, o mundo está muito pequeno. E a gente tem, não adianta dizer que só a gente, talvez a gente tenha, a respeito dessa situação que eu digo de mentira e tal, que me impressiona, é que hoje, não tá bom, o que faz com as pessoas quando fazem crime, etc., precisa aprender, mas solta meia hora depois, isso também acontece, etc. Mas, fundamentalmente, o que tem? Tem prisão para todo mundo? Estão ou não sendo torturados dentro da prisão? E agora, chocante, que eu não sou nem a favor nem contra, nem estou seguindo, mas a história do mensalão político, como é a tal classe, a polícia civil, a subclasse, privilegiados e não privilegiados. Então, na realidade, quando a gente analisa isso, é uma coisa muito grave, muito difícil da gente distorcer o nó que a gente vive. É curioso, a senhora falou da polícia norte-americana. A polícia norte-americana é muito violenta. Sempre foi. E ela que ensinou as outras polícias, inclusive a nossa. Não tenhamos ilusão quanto a isso. Agora, claro que lá se o sujeito, dependendo de onde incide a violência, ele vai ter problemas. Não tem a dupla justiça. Agora, é uma polícia muito violenta. Todas as técnicas de tortura foram ensinadas pelos norte-americanos. Nós tivemos a nossa contribuição também, mas podemos ter essa... O interior da prisão lá, sim, respeita-se melhor. Outra coisa, claro. É outra coisa. Aqui o que eu digo é isso aqui. É tortura, ser preso aqui. E normalmente, normalmente se prende aqui 60% das prisões aqui, normalmente são crimes, enfim, crimes pequenos, Como lá também. Como lá também. Lá também. Então, quer dizer, é uma opção, é uma política prisional que entope as prisões de pessoas que poderiam estar sofrendo outro tipo de punição, né? Só para voltar a uma questão que ela tocou, que diz respeito ao fato que, pelo menos no cinema, esse enfrentamento, né, ao regime se deu desde o início, né, tanto pelo diagnóstico da crise, que é o caso do filme do Paulo César Saraceni, O Desafio, ou a filmes que, enfim, se colocavam de uma forma contrária, não necessariamente porque tematizavam diretamente a questão da repressão, do regime autoritário, mas sim porque, às vezes, a partir da própria forma como articulavam as questões poéticas e culturais, isso já não aconteceu só com o cinema, né? Mas isso em si já se colocava como um problema, e a censura foi muito vigilante também, né? Nesse sentido, que também trouxe prejuízos enormes, né? Num contexto como o nosso, o cinema brasileiro, em que você não tem uma indústria, né? E que às vezes a realização de filme é um projeto tão difícil. Para pegar um caso conhecido que é São Bernardo, do Leon Risman, que foi censurado em 72, a empresa dele
Saga Filmes faliu, ele só conseguiu depois de muito tempo se rearticular. Então tem uma outra dimensão dessa repressão, que é a desse processo de você ou mutilar as obras ou colocar esses artistas no silêncio, e projetos todos que são de uma certa maneira de resistência nesse sentido, né? Também considerando que você tem um outro lado, né? É só essa dimensão, mas eu acho que hoje essas questões se colocam. Acho que o próprio depoimento da Tata Mará nesse sentido de um cinema militante, mas numa outra perspectiva, né? De um cinema engajado numa outra perspectiva diferente dessa dos anos 60, né? Mas que coloca as questões que hoje a sociedade deve prestar atenção. Você recupera o passado, no fundo, para chamar atenção para processos que continuam, né? Não que sejam ahistóricos, né? Mas que são processos que precisam chamar atenção. Muita coisa mudou, mas muita coisa também continua. Também continua. Então é esse o embate. Aproveitando, não sei se a gente tem tempo, mas uma ideia só para responder, para, sei lá, dialogar um pouco, responder não, com a sua pergunta. Quando Jean-Claude, Rubens, Rivaldi e eu, a gente pensou no hoje, a gente tinha uma ideia de sociedade que a gente queria expressar no filme, que é uma sociedade que pactua com o passado, que prefere jogar os problemas para debaixo do tapete e prefere não enfrentar. Isso, o projeto começou em 2005, isso permeou toda a pesquisa que a gente fez, porque assim, a gente queria encontrar uma relação problemática com o passado da personagem. E isso queria dizer que flashback quando ela se referia ao passado, o flashback não nos atendia. E eu já estava pesquisando isso através do Trago Comigo, que foi uma minissérie que eu fiz para a TV Cultura, que é a história de um ex-militante, um diretor de teatro que está meio encostado, 60 e poucos anos, já não sabe, não está mais afim de nada, e ele se dá conta de que ele tem um lapso de memória relativo ao momento em que ele ficou preso. Então ele faz uma peça de teatro com um jovem elenco para se lembrar. É quase que uma autoterapia, né? E aí ele vai dando um fiapo de memória para os caras improvisarem. A improvisação ativa gatilhos da memória dele, mas o que a gente vê na peça não é um flashback quando ele se lembra, mas é já a peça elaborada, é o futuro. E porque eu estou buscando uma relação com o passado, um passado que não vem à tona, que ele precisa ser recriado, né? O Vala Comum, que é um filme que teve aqui, ele expressa isso de outra forma, através dessas pessoas, desses familiares que falam: eu queria ver o corpo do meu filho, eu queria ter o corpo, que é o que detona a militância da Zuzu. Eu queria ter o direito, eu já entendi que ele foi mutilado, que ele sofreu, mas eu quero chorar o corpo do meu filho. Exatamente, é o direito ao luto, que é um direito universal. E quando você não tem, né, esse corpo, quando você tem a ausência, e isso é muito bonito da seleção que o Eduardo fez, né, além de todas essas relações com a Zuzu, inclusive todas as mulheres do mundo, que eu achei sensacional estar aqui, a ideia da ausência, a gente buscou expressar isso, né, tanto no Hoje quanto no Trago Comigo, a ideia de que qual é o fato, né? Tem um outro filme lindíssimo chileno chamado Nostalgia da Luz, que quem puder também assiste. Tem um determinado, que você tem mulheres peneirando o deserto para achar restos de ossos dos seus familiares. E elas querem encontrar, né, o que seja um negócio desse tamanho, que possa ser identificado e que possa representar um enterro. E ali tem um depoimento, acho que é do astrônomo, que ele fala: alguém sabe, alguém desenterrou os corpos. Alguém dirigiu o caminhão que foi levar até o avião. Alguém pilotou o avião. Essas pessoas precisam falar, porque a gente tem direito de saber, de se apropriar da história, né? Essa é a questão. E acho que a arte hoje em dia, a nossa arte aqui no Brasil, ela está muito ocupada com isso, né? Isso está permeando muitos artistas,
né, você vê realmente hoje, né, ou a comédia lavada, que também é legítima, né, a gente também quer se divertir, ou obras bastante preocupadas com a história. É um momento em que a gente está decidindo que a gente precisa olhar, porque é nosso, né? A história é tua, você não pode não ter um pedaço dela, né? Você chegou até aqui, você quer, né? Você tem direito. Então, acho que tem muita gente ocupada em buscar formas, né? Assim, acho que o trabalho que a gente teve grande no Hoje e no Trago Comigo foi encontrar uma maneira de expressar uma relação de uma sociedade com o seu passado, que o flashback não resolve, porque o flashback ele vem travestido de verdade. E qual é a verdade? Como ele morreu? Você tem pedaços, né? Sei lá, mesmo a morte do Bacuri, que é uma morte anunciada, enfim, milhares de outras, né? Que são mortes anunciadas, tinha lá gente, testemunha. Você tem um que tirou fotografia, o outro que soube, alguém que ouviu uma determinada tortura, parecia a voz dele, mas o cara estava na cela também torturado. Quer dizer, né, essa importância também porque os opositores ao regime, eles se apresentam, né, eles falam, alguns, muitos até hoje não falam, não querem falar porque é muito doloroso, mas, né, o cara que fala, né, o Manhães, que ele fala que mutilava os corpos para não ser, tira arcada dentária em mão, sabe, tudo bem, a gente sabe de atrocidades, mas é bom saber isso. É bom saber que uma coisa dá na outra, né? A gente tem que saber. Até para saber o que fazer com isso, né? Para pensar o que fazer. O que a gente quer? Quer que enforque, quer que mate, quer que não sei o quê? Né? Você quer perdoar? Você quer que bote na cadeia? Né? O que a nossa sociedade quer? Você precisa saber para poder pensar, né? Tem mais uma questão? Acho que a gente tem tempo ainda para mais uma questão. Então, olha, só a sua questão, então, só para avisar os demais. O tempo já se esgotou, mas, enfim, a gente ouve a sua manifestação e... Só para continuar um pouco essa conversa, o que me deixa um pouquinho preocupado, quando a gente fala em termos de mentir, ignorar, essas coisas, é que nós temos uma outra força muito maior trabalhando em cima da gente. Nesse mesmo instante que nós estamos aqui no Itaú Cultural, ontem eu vi, hoje pela segunda vez, que eu tinha visto no Itaú Augusto, no ano passado. Nós estávamos em 2 pessoas, eu, minha mulher e mais uma moça assistindo esse filme. Mas nós temos, no mesmo momento, nós temos o Festival É Tudo Verdade, que também versa sobre essa matéria, e na Caixa Econômica Federal também nós temos um outro evento que está cuidando dessa matéria. Aliás, amanhã deve passar Diário de uma Busca lá, muito provavelmente. Então, eu vejo que a gente fica recheado num determinado momento desse assunto, de qualquer outro assunto, sempre me parece assim que nós vamos carregar, o pessoal precisa disso, nós vamos dar bolo de chocolate hoje. Vamos encher esse povo de bolo de chocolate até ficar cansado. E o resto do ano nós vamos pensar em fazer outras coisas. O que me preocupa é exatamente isso. Por que a gente não consegue levar durante mais tempo e poder isso ficar sendo martelado, mesmo que devagar, mas mais martelado do que recheado uma vez só, deixa as pessoas, não digo cansado, mas com muita saturado, uma certa saturação. Excessiva, às vezes. Não, acho que, exato. Acho que assim tem acho que eu poderia falar, se vocês me permitirem, a gente encerraria porque eles estão com a questão do tempo. Acho que tem um movimento em geral de avaliação desses 50 anos. Não só porque 50 anos são emblemáticos, mas acho que assim, nós aqui trouxemos um pouco dessas inquietações que no fundo estão por detrás de diferentes instituições, agentes. Eu acho que não é só uma questão de rememoração, acho que tem uma questão
Você citaria mais 2 outras mostras, a Imagens da Ditadura, que a gente está envolvido, na Cinemateca Brasileira, e também uma que está ocorrendo na USP, que é Memórias Militantes. E tem outras, certamente. Eu acho que tem um lado muito positivo nesse sentido, apesar dessa saturação, que diz respeito ao fato de que, enfim, a gente precisa ter essa urgência de rever, de buscar, refletir e, ao mesmo tempo, pensar esse enfrentamento dessas questões que foram trazidas. E eu acho que o desafio é o que você bem colocou mesmo, como tornar isso uma pauta diária, permanente, né? Essa é uma preocupação de todo mundo que eu acho que está aqui envolvido com essas questões. Eu agradeço pela colocação e, enfim, Obrigado. Agradeço a todos, foi uma tarde agradável, ouvi-los também, e espero que vocês, enfim, acompanhem a mostra aqui e as outras mostras que estão acontecendo. A gente consiga se dividir, né, e acompanhar tudo que acontece nessa cidade, que é uma cidade que oferece muito também. E levar os amigos. Levar os amigos, falar para as pessoas, né, acho que isso ajuda também. Muito obrigado.